Bom, pessoal, vamos começar a nossa live então, né? Já quase 5 minutos aí de atraso, esperando chegar uma galera. E vamos começar aí em respeito com quem está esperando, né? Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais uma live do meu canal aqui, né? Onde nós falamos de fotografia, tá bom? E hoje o assunto vai ser bem legal. Nós vamos falar aí sobre alguns detalhes da objetiva, tá? A lente, também conhecida como objetiva, é um item muito complexo aí, tá? Da fotografia, e seria impossível abordar todos os aspectos em uma live, né? Mas hoje eu vou tentar aí passar para vocês alguns detalhes aí da lente, tá? Antes de começarmos, aqueles recados de sempre, né? Quem não for inscrito no canal, se inscreve. Muito importante, pessoal, ativem o sininho de notificações, porque senão vocês não vão receber as notificações, tá? Tem que se inscrever e ativar o sininho. Se não ativar o sininho, não recebe. E de vez em quando tem que dar uma conferida, porque tem gente aí que diz que desativa sozinho o sininho de notificações, tá? E aí vocês comentem também, né? Curtam aqui o vídeo. Para mim, tá? Essa curtida vale muito aí pra gente. E compartilhem aí com amigos e tal, né? E me sigam no Instagram também, tá, pessoal? Porque de quinta-feira nós temos live lá no Instagram. E a live do Instagram ela é um pouco mais informal, tá? Uns assuntos mais informais do que a live aqui do YouTube, tá? É mais um papo e aí, às vezes, respondendo dúvida da galera e tudo mais. Mas é um pouco mais informal, tá bom? E na descrição aqui desse vídeo tem dois links para vocês. Um, para baixar o meu pack de presets, tá? O Innocence Pack para Lightroom. E o outro para baixar aí o meu e-book Fotografia Descomplicada, tá bom? Então cliquem no link aí e baixem à vontade aí os itens que eu tô deixando para vocês, os brindes aí, tá bom? Isso é para vocês aí de coração, tá? Para minha audiência. Então cliquem lá e baixem à vontade, tá bom? E dito isso, vamos então à nossa live de hoje, né? A nossa aula. Como sempre, a minha colinha aqui. E nós vamos hoje abordar um aspecto muito importante, tá? Da fotografia, principalmente das lentes, como eu já disse, que é a distância focal. Muitas vezes nós falamos sobre distância focal e, na verdade, nós não entendemos o que é essa tal distância focal e como ela pode influenciar na nossa fotografia, principalmente na linguagem fotográfica, na qualidade, no resultado final daquilo que nós escolhemos como linguagem para a nossa fotografia, tá? Vocês vão entender isso bem aí no decorrer da live, tá? Antes de nós entendermos o que é distância focal, é muito importante nós entendermos o que não é a distância focal, tá bom? Porque existe uma confusão sobre distância focal. E antes de explicar o que é, eu quero explicar o que não é, tá bom? A distância focal, ela não é a distância que você está do objeto que você está fotografando, tá? Muita gente confunde a distância focal com a distância que você está do objeto e fala que aquilo é a distância focal. Olha, essa é a distância focal, você está na minha distância focal. E na verdade isso não é a distância focal, tá? Isso é a distância do objeto. Então você e o objeto, esse espaço que existe entre vocês dois, não é a distância focal, tá bom? Dito isso, vamos então ao que é, né? A distância focal, tá bom? A distância focal é, junto com a abertura do diafragma, uma das mais importantes características
de uma objetiva. É a partir dela que o fotógrafo pode definir a maior ou menor aproximação de uma imagem, ou ainda escolher o campo de visão que deseja trabalhar. E tudo isso pode influenciar na sua linguagem fotográfica, tá bom? Então, olha só, a distância focal, ela tem uma importância muito grande na fotografia. Ela é ignorada por muitos fotógrafos, né, que estão começando, mas ela tem uma importância muito grande, porque ela determina a sua linguagem. Tá? A distância focal, ela determina se uma cena vai ficar muito aberta, muito fechada, com um zoom próximo. Ela vai determinar o desfoque de fundo, tá? E ela vai determinar uma série de outros detalhes que vão influenciar aí na sua linguagem, na forma que você fotografa. Eu vou mostrar aqui, como sempre, né, os meus slides, e eu vou explicando aí melhor para vocês com o slide, tá bom? Então, olha só. Essa foto aqui, ela foi feita com uma distância focal curta. Nós já vamos entender aí mais para frente o que é uma distância focal curta, tá? Ou seja, ela é uma foto que ela está bem aberta, está pegando aí bastante do ambiente, tá? É uma distância focal X, tá bom? Eu não vou dizer qual é, mas mais para frente aí nós vamos entender, tá? Agora, eu vou mostrar uma outra foto para vocês. Olha só, essa foto aqui, ela é uma foto usando uma outra distância focal, uma distância focal inversa da fotografia que vocês acabaram de ver, tá? Essa é uma distância focal longa. E eu vou falar uma coisa para vocês. Essa foto e essa foto foram feitas exatamente no mesmo local. Exatamente, pessoal. Não tem o que tirar nem pôr, tá bom? Aqui é a mãe e o pai da bebezinha com ela no colo, com uma grande angular bem aberta. E aqui é a bebezinha que está no colo deles, só que aí eu montei, né, o cenário ali naquele mesmo corredor ali, tá? E aí eu fiz essa foto. Então, olhem a diferença de uma grande angular para uma teleobjetiva em relação à linguagem fotográfica, né? Completamente diferente a linguagem de uma fotografia e da outra. E a distância focal vai influenciar muito na linguagem fotográfica, na forma como você fotografa e como compõe a sua cena. Voltar aqui para minha cola, como sempre, para não perder nada aí para vocês, né? Então, como vocês podem ver, a distância focal vai determinar, entre outros fatores, o ângulo de visão e o desfoque de fundo. Olha só. Como eu acabei de dizer, aqui tem um ângulo aberto, né? Nós estamos aqui numa grande angular. E se vocês olharem para o fundo dessa imagem, não tem desfoque, tá? Ela está com praticamente tudo focado. Ela está aí numa hiperfocal praticamente, tá? E se vocês observarem esta segunda foto, que é no mesmo local, porém com a distância focal diferente, tá? Ela está com o fundo derretido de tão desfocado que está, tá? E isso aí sofre influência aí da diferença de distância focal, tá bom? E aliado ao fato de que você, usando diferentes distâncias focais, vai tender a mudar a sua distância em relação ao assunto, indiretamente vai influenciar também a aproximação de planos. Olha só, pessoal, esse é um assunto que gera muita confusão na internet, tá? Tem fotógrafo velho aí que chega a brigar por causa desse assunto, compressão de planos, né, que é a aproximação de planos. Então, olha só, a distância focal, ela vai influenciar também nessa compressão de planos, mas acontece
que é assim, ó, não é a distância focal que é a responsável. A responsável pela compressão de planos é a distância que você está do assunto, tá? Então, olha só, se vocês notarem nessa foto aqui, as árvores que estão atrás do casal, elas parecem estar a uma certa distância. E se vocês observarem essa foto aqui, vocês vão ver que as árvores que estão atrás parecem que estão bem próximas, né? Cresceram ali em cima do assunto principal. Isso é a tão discutida compressão de planos que nós temos aí na internet, né? E muitas vezes a pessoa fala assim, a lente tele tem mais compressão de planos, comprime mais o fundo, e na verdade não é a lente que comprime o fundo, não é a distância focal, e sim é a distância que você está do objeto. Se eu me afastasse, né, no caso da nossa modelinho aí, se eu me afastasse bastante dela, eu não teria essa compressão de planos, tá? Então, isso aí também vai, é claro, influenciar na sua linguagem fotográfica, né? E aí, automaticamente tem aí esse item, né? Que é a aproximação do fundo, que, como eu disse, não é fruto da distância focal, mas tem uma relação indireta com ela, porque a partir dali, a partir da lente que você está usando, é que você vai decidir o quanto você se afasta ou se aproxima da fotografia. Tá bom? Vamos aqui para mais um item aqui. A distância focal de uma objetiva é determinada a partir dos pontos nodais até os focais, ou seja, é a distância em milímetros entre o ponto de convergência da luz até o ponto sensor ou filme de máquinas fotográficas ou filmadoras, onde a imagem focalizada será projetada. Pessoal, vamos entender isso com imagem, porque falando assim é mais difícil, né? Quando nós visualizamos a cena, fica mais fácil. Então eu separei uns slides aqui que vai facilitar muito a compreensão aí desse trecho que eu acabei de ler, tá? Aqui nós temos a distância do objeto. Como eu disse, a distância do objeto... Nossa, eu escrevi abjeto. É objeto, tá, pessoal? Então a distância do objeto não é a distância focal, tá? Aqui nós botamos o olho na câmera, olhamos para uma pessoa ali que é representada pelo esse desenho aí, pelo boneco lindo que eu fiz. E aí nós temos a distância entre a câmera, né, a linha do sensor e o objeto. Essa é a distância do assunto, tá? A imagem, ela é projetada dentro da lente, né? A lente captura essa imagem. Em um determinado ponto dentro da lente, ela converge, ela chega no seu ponto de máximo afunilamento e depois ela começa a abrir de novo e ela é projetada no sensor da câmera, tá? Onde ela faz o afunilamento total para depois abrir e ser projetada no sensor, é conhecido como ponto nodal. Guardem bem esse nome, tá? Ponto nodal. Entender isso vai facilitar muito você compreender qualquer lente que você pegue daqui para frente, tá? E o sensor, exatamente o local onde está o sensor, é o nosso ponto focal. Então nós temos dois pontos, o ponto focal e o ponto nodal, tá bom? A distância entre o ponto nodal e o ponto focal, olha só, eu tracei agora uma linha vermelha, né? Onde estava aqui o ponto nodal e uma também onde está o sensor. Então eu tenho duas linhas traçadas aí, tá? E a distância entre esses dois pontos é a nossa distância focal, tá bom? Então vocês entenderam, né, pessoal? O que é a distância focal? Aqui dentro da lente, eu tenho um ponto.
tá? Esse ponto é onde a imagem entra pela lente, converge bem em cima desse ponto e começa a abrir para atingir o sensor no tamanho ideal. Este ponto é o ponto nodal, ele está em algum local aqui dentro da lente, não sei exatamente onde, tá? Mas a distância focal é a distância do sensor aqui dentro da câmera até onde estiver esse ponto. Essa é a distância focal, tá bom? E como eu sei qual a distância focal da minha lente? Essa distância é uma das características que dá o nome, né, ao modelo da sua lente. Então, por exemplo, olha só que interessante. Eu tenho uma determinada distância entre o ponto nodal e o sensor, né? Aquele pontinho dentro da lente onde os raios de luz convergem com a imagem, certo? Essa distância entre o ponto nodal e o sensor é o que determina o modelo da minha lente. Por exemplo, se eu tiver 50 milímetros entre o ponto nodal e o sensor, eu estou com uma lente de 50 milímetros, uma cinquentinha, por exemplo, né? A famosa cinquentinha f 1.8, né? Se eu estiver com, sei lá, uma lente 15 milímetros, eu vou ter um pouco menos, aí como está na imagem, menos distância, né? E consequentemente o ponto nodal vai estar mais próximo ao sensor, tá? Se eu tiver com uma lente maior, uma 200 milímetros, eu vou ter uma distância maior entre o ponto nodal, aquele pontinho de convergência, até o sensor da imagem, tá? No caso dessa imagem aí, pessoal, é uma lente 135 milímetros, tá? Eu não dava para ficar trocando de lente para tirar foto, então eu fiz com uma lente só e estou explicando aí as diferenças entre milimetragem da lente, tá? Então, olha só, você vai comprar uma cinquentinha, você sabe que a cinquentinha tem 50 milímetros, o nome dela é cinquentinha porque ela tem 50 milímetros entre o sensor e o ponto de convergência de luz. Você vai comprar uma 135, você sabe que ela tem 135 milímetros exatos do sensor ao ponto de convergência da luz. Você vai comprar uma 200 milímetros, ela vai ter 200 milímetros exatos do sensor ao ponto de convergência da luz. E é isso que dá aí o modelo das nossas lentes. 35, 50, 85, 100 milímetros, 135. É determinado por essa distância, né, entre o sensor e a convergência aí, dos raios de luz, tá bom? Distâncias focais curtas permitem um grande ângulo de cobertura com pouca aproximação. Essas distâncias tendem a favorecer a profundidade de campo. Então, olha só, pessoal. Distância focal curta, tá? Uma distância mínima aí entre o sensor e a convergência da luz. Ela permite que se abra um grande ângulo na fotografia, como, por exemplo, essa fotografia que nós estamos vendo. Porém, ela dificulta o desfoque de fundo. Por quê? Porque ela abre também a profundidade de campo, né? Você tem muito campo em foco, tanto na frente da imagem, quanto no fundo da imagem. Então, essa é uma característica aí das lentes grande angulares, que são as lentes aí com uma distância focal curta. Distâncias focais longas permitem grande aproximação com pouco ângulo de visão. Essas distâncias tendem a favorecer o desfoque de fundo. Então, vamos ver aqui. Então, é basicamente isso aqui, né? Eu tenho pouco ângulo de abertura, não é? Com uma distância focal longa. Essa, eu acho que foi feita em 180 milímetros essa foto, tá, pessoal? Então, eu tenho pouca abertura, né, lateral para cima e para baixo, porém eu tenho aí um desfoque bem pronunciado aí no fundo, né?
Então, mais uma vez, isso vai influenciar aí na sua linguagem. Eu, por exemplo, pessoal, às vezes eu faço grande angular, tá? Por exemplo, se eu estou em evento, essas coisas, a gente tem que fazer grande angular, né? Você tem que pegar aí o contexto, né? Digamos que você está numa igreja fotografando um casamento, você não vai fazer só retrato fechado do rosto da noiva. Você tem que abrir, pegar altar, pegar a igreja toda. Então, você usa grande angular. Mas assim, em ensaios fotográficos, a minha linguagem é de distância focal longa, é teleobjetiva. Eu gosto de 85 milímetros para frente, tá? 50, sim, quando eu vou pegar a família toda, né? Às vezes estou fazendo um infantil, chega na hora de fazer foto da família, eu boto uma cinquentinha para abrir um pouquinho mais, para fazer alguma foto ou outra, mas é de 85 para frente, 85, 100, 135, tá? Já tive 180, hoje não tenho mais, acabei vendendo, me arrependi, quero comprar outra, mas gosto muito aí de teleobjetivas, tá? Que são essas lentes com a distância focal maior, tá bom? As lentes objetivas destinadas à fotografia podem ainda possuir distância focal fixa, como no caso das lentes fixas, e distância focal variável, como no caso das lentes zoom. Então, pessoal, olha só que interessante. Se nós pegarmos uma cinquentinha, uma 85, uma 135, qualquer lente fixa, ela não vai variar a sua distância focal. Por exemplo, se pegou uma 50, ela vai ser sempre 50, né, do sensor até o ponto focal. Se você pegar uma 35, ela vai ser 35 milímetros do sensor ao ponto focal, tá? Independente da câmera, tá bom? Tanto faz você tá com uma full frame ou tá com uma crop, a distância ali não muda, tá? É por isso que aquela conversa de uma 50 vira 85 numa crop não é verdade. Ela fica com o ângulo de visão, mas não muda. A distância focal é sempre fixa e não muda. Então a fixa vai ser sempre fixa. Só que nós temos a lente zoom. A lente zoom, ela muda a distância focal. Por isso, ela recebe o título, por exemplo, de 18-55, de 70-200, de 24-70. Essa aqui, no caso, é uma 17-70. Por quê? Porque aquele ponto nodal que tem dentro da lente onde os raios convergem, à medida que você gira o anel de zoom, você muda ele de posição. Você joga ele ou para frente ou para trás. Então, uma lente zoom, na verdade, o nome correto dela é lente objetiva de distância focal variável. Esse é o nome correto da lente zoom, tá? Objetiva de distância focal variável, tá? Então você pode aproximar e ou afastar esse ponto nodal aqui dentro. E isso faz com que você afaste ou aproxime a imagem, tá bom? É uma lente que traz aí comodidade, né? Você está fotografando um evento, é muito cômodo você usar uma lente zoom, né? Porque você às vezes está num espaço apertado, você precisa fazer o corpo inteiro, você afasta o zoom, dá o clique, aí você quer fazer um meio corpo, você fecha o zoom, faz o meio corpo, fecha no rosto, dependendo da lente, né? É uma lente que traz comodidade. Porém, a construção dessa lente, como ela precisa deslocar o ponto nodal dentro dela, a construção é complexa. Precisa de mais vidros para fazer esse deslocamento e isso causa aí uma perda de qualidade, né? Não dependendo da lente, não é uma perda significativa, mas não dá para comparar com uma lente fixa,
né? Então a lente fixa ela tem o inconveniente de você ter que andar para frente e para trás, porque ela não desloca o plano, ela não desloca o ponto nodal, né? Ela não afasta e aproxima a imagem, porém você tem aí que andar para frente e para trás, né? E consequentemente, como ela não tem tantos elementos, né, tanto vidro dentro dela, ela tem uma qualidade maior na imagem, né? A imagem chega com menos perda no sensor, do real até o sensor. Atravessou menos vidro, vai chegar com mais qualidade. Atravessou mais vidro, vai chegar com menos qualidade. Então é assim, ó. Se no caso você estivesse usando uma lente zoom e você tivesse com a sua distância focal em 15, você bastava aí girar o anel de zoom. Se você tivesse com uma lente, por exemplo, 18-200, você giraria o anel e jogaria aí o seu ponto nodal para próximo de 200. Você faria essa diferença de distância girando o anel de zoom da lente, né? E se você tiver com lente fixa, você precisa trocar as lentes para ter aí essa diferença, né, de aproximação do objeto e, consequentemente, do plano focal. Bom, pessoal, era isso que eu queria aí passar para vocês na live de hoje, tá? Relacionado a esse assunto da distância focal, porque esse assunto assim, ele parece que não, mas ele influi muito, ele tem uma influência muito grande na nossa linguagem, e conhecer a distância focal nos ajuda a decidir qual é a linguagem que nós vamos adotar para a nossa fotografia, ou para um determinado momento, né? Conhecendo a distância focal, sabendo das suas características, do que ela é capaz, se com uma grande angular eu vou ter foco em tudo, eu vou ter distorção X, sabendo dessas coisas, eu decido, né, que lente eu vou usar. E muita gente ignora o conhecimento da distância focal. Bota uma cinquentinha na câmera e nem sabe por que aquela lente é uma 50mm, né? Bota lá uma 35, nem sabe por que aquela lente é uma 35mm, né? Não conhece um pouco mais a fundo para decidir aí o melhor para a sua linguagem fotográfica. Tá bom? E agora vamos ver aí a galera. Mahatma. Eu uso uma 50, isso aí. É bom ter o conhecimento da 50, que você vai tirar muito mais proveito dela, tá bom? Conhecendo mais a fundo aí as características da lente, você consegue aí melhorar muito a qualidade da sua imagem, né? A 50, ela é uma lente assim que às vezes a pessoa compra e não sabe usar ela, usar aí, aproveitar melhor, né, tudo que ela pode oferecer. E às vezes a pessoa se decepciona, fala, eu comprei essa lente, mas não gostei não, achei muito ruim. Mas na verdade é porque a pessoa não sabe usar a lente, porque a 50 ela é uma lente maravilhosa, muito boa mesmo. E você sabendo usar ela, nossa, dá para fazer aí fotografias incríveis, dá para fazer ensaios lúdicos, esses ensaios que eu faço aí de criança, né? Que é tipo essa foto aqui. Você consegue aí fazer, lógico, você não vai fazer uma igual, né? Mas se você sabendo aproveitar aí a sua lente, você consegue fazer ensaios deste nível, né? Ensaios lúdicos. Uma das características do ensaio lúdico é aí o desfoque muito intenso no fundo, né? Que isola o primeiro plano e traz essa sensação de ludicidade aí na cena, né? Vamos ver aqui. Ângelo Bernardes, boa noite, tudo bom? Ó a Magna aí. Tudo bem, Magna? Minha aluna, Magna, hein? Do Ângelo, eu tenho uma 1770 28 Sigma na minha Nikon D7500. Ângelo, só fazendo uma correção, tá? 1870 não é f2.8, ela é f2.8 4. Ela começa em f2.8
e termina em 4. Essa aqui, ó. Também tenho ela aqui, tá? A minha também é uma Nikon, só que é uma D7200, tá? A sua é um pouco mais nova aí do que a minha. Mas a Sigma, essa 1770, ela é 284, tá bom? Ela só é 28 em 17, né? A hora que você saiu ali 18, 19, ela já começa a fechar um pouco. Mas ela é uma lente excelente, tá? É a minha faz tudo. É a minha walk around. É a que eu uso em eventos, que eu uso em aniversário, né? Para fazer aí as fotos tradicionais de tudo. Eu uso essa lente. Eu gosto muito dela. Apesar dela não ser 2.8 em todo o range, né? Como as 1750, tanto da Sigma quanto da Tamron, ela tem um estabilizador que compensa essa perda de um ponto de luz, né? Então, se a pessoa estiver parada, você consegue aí fazer com 1,40 de velocidade uma foto, belezinha com ela. Compensa essa falta aí de um ponto de luz, né? Mas é excelente, cara, excelente. Eu já usei a Sigma 1750 2.8, a Tamron 1750 2.8. Quando eu usava Canon, eu já tive a 1770, que era original da Canon, a 2.8. E essa Sigma aqui não perde para nenhuma. Excelente lente. E uma coisa que eu gosto muito nela, acho que você vai concordar comigo, é a velocidade do foco. Cara, é incrível a velocidade do foco dessa lente. Ela foca muito rápido mesmo. Ela foca mais rápido do que lente original. É incrível essa velocidade. E é muito bom, né? Isso é um ponto a mais aí pra gente. Magna, eu tenho a 1855, lente boa, lente legal. As pessoas não sabem tirar o proveito dessa lente, mas se souber, é uma excelente lente. Eu trabalhei aí tempos com uma lente dessa aí no começo. Fazia aí aniversários infantis, eu fotografava academia, fazia muita academia com ela. Botou um flash ali, regulou certinho o flash. Cara, essa lente é muito boa, tá? Magna, eu faço sim no Instagram, toda quinta-feira, 8h30. Galera, precisa correr lá, ver minha live do Instagram também, gente. Vamos lá dar uma força lá, que no Instagram eu tô começando agora. Então, às vezes não tem lá, às vezes 1, 2 pessoas. Pouquinha gente. Mas vamos lá. Sigam lá no Instagram e fiquem atentos lá. Quinta-feira, 8h30, vai ter live lá, tá bom? Áudio Tavares, boa noite, meu amigo. Renato Medeiros, mesma noite, em eventos, você utiliza, Roberto? Utiliza o que você fala? A lente Sigma? Se for ela, sim, utilizo. Só que em evento é sempre com flash, né? Não dá para encarar evento sem flash. Mas é a minha lente que eu faço aí. Sábado agora mesmo eu fiz um chá revelação. Ó que legal. Menino ou menina? E foi à noite, né? Foi com ela. Essa aqui, minha velha de guerra. E um flash bem calibradinho. Fica filé. Tá bom? Mas dá para usar tranquilo. Só não dá para usar sem flash, né, gente? Evento à noite, sem flash. Mas nem com uma 1.8 não dá para usar. Eu não arrisco. Preciso de flash, nem que seja para preencher sombras. Tá bom? Não é muito fácil desfocar com ela, né? A 1855 realmente, desfoque, ela não é uma lente para fazer mesmo, né? Porque ela tem uma focal curta. Lembra que eu expliquei hoje sobre focal? Ó que interessante, isso aí cai bem no tema da live de hoje. Focal longa favorece o desfoque de fundo. Focal curta favorece a profundidade de campo. O ângulo aberto é a profundidade de campo. 50 milímetros é uma focal assim... Ela não é curta, ela é uma focal média, porque numa full frame ela representa o mesmo ângulo de visão, o mesmo ângulo de aproximação, nível, né, de aproximação do olho humano. Então, ela é considerada uma lente média. E para desfoque, em f5.6, que é a abertura máxima dela, é muito ruim. Para você desfocar com uma lente média, né, de aproximação média, precisa de abertura, então precisa aí f1.8, f2.8. Se fosse uma focal longa, por exemplo, a 18-135, que também é uma lente do kit, da Canon no caso,
ou a 18-105 da Nikon, favorece um pouco mais o desfoque. Por quê? Porque ela tem uma focal que, ao invés de terminar em 55, termina em 135. Então é uma focal mais longa, e a focal longa, como eu disse na aula, favorece o desfoque de fundo, tá bom? Mas realmente complicado desfocar com ela, tá? Eu comprei uma mirrorless Z6 II, mas as lentes são muito caras. Você sabe dizer qual a lente Z mais barata? Cara, eu tô por fora. Eu tô por fora da linha Z. Eu não migrei ainda. Eu tô ainda nas DSLRs, tá? Eu tenho uma 7200 e tenho uma 610. Mas eu sei que tem um adaptador, né? Que funciona aí bem as lentes da linha G. Inclusive um amigo meu comprou essa Z6 II, eu fui lá olhar a câmera é um espetáculo, né? E ele comprou com um adaptador, ele está usando todas as lentes antigas dele aí, 70-200, 24-70, que ele faz evento, né? E ele está usando essas aí, adaptador. Inclusive eu estou para pegar essa câmera dele aí, para fazer um review, um comparativo, né? De câmeras e lentes, né? Eu vou até ver com ele aí um dia que dá de boa para fazer. Tô querendo fazer esse vídeo aqui no canal. Mas realmente o valor das lentes, cara, é muito salgado, né? E de qualquer marca, viu? Tanto faz ser Canon, Nikon, Sony, as lentes dessa linha mirrorless aí estão com preço bem puxado. Mas tenta pegar o adaptador e aí você usa aí as lentes antigas, né? As lentes que você tem, tá bom? A D não funciona, mas as linhas G funciona. Acho que funciona. Isso com flash, né? Com flash, Renato. Evento, usando as lentes. Eu uso flash em qualquer evento, né? Para mim não usar o flash tem que ser de dia e olha lá. Mesmo assim de dia, por exemplo, você pega um casamento numa chácara de dia, o sol tá um pouco para trás ali de onde a noiva entra, que vai ficar sombra no rosto dela. Então você tem que ligar o flash e dar um sopro de luz aí no rosto, né? Para não ficar aquela parte escura na frente ali, né? Da noiva, do noivo. Então eu sempre uso flash em evento, né? Agora em ensaio, onde você pode posicionar a pessoa da forma que você quer, onde você quer, aí eu não uso flash. Ensaio e flash, para mim, são coisas aí análogas, né? Análogas não, são opostas, tá? Eu não uso, tá bom? Qual é o melhor foco para se usar? AF ou FM? Ó, o foco é sempre AF, tá? Que é o foco automático, né? O foco manual, eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu acho que eu já expliquei isso em outros vídeos. O foco manual, ele vem da câmera de filme. A câmera de filme, ela tem um despolido, que é uma peça que vai aqui dentro da câmera, que chama despolido bipartido. Então, à medida que você olha e vai girando o anel de foco no despolido bipartido, você vê a hora exata que o objeto entrou em foco, tá? E geralmente, as câmeras antigas de filme, elas têm um visor maior. O pentaprisma dela é maior do que das DSLRs. As DSLRs, elas não têm o bipartido, você pode até trocar, se você quiser, tem para vender os bipartidos, mas elas não vêm de fábrica com o bipartido, né? Por quê? Porque o sistema de foco manual dela é um paliativo. É para você usar numa emergência. Ou então se você for fazer um macro, alguma coisa com a lente no tripé, ou então se você for fazer aí um focus stacking, que é uma técnica de fotografia de objetos, aí você usa. Mas na maioria das situações, é o foco automático. Ele é muito preciso, muito mais rápido do que focar na mão. Não tem lógica você fazer foco na mão aqui com uma lente, principalmente fotografando pessoas e evento. Aí você vai perder, nossa, a maioria das fotos aí que são necessárias, tá? E vai perder muito foco também por causa dessa falta aí
do bipartido. Ou você pode usar a confirmação, né, de foco e girar o anel na mão, mas aí também não tem sentido, né? Você só vai deixar bem mais lento do que você pode ter aí, né? Você pode ter uma velocidade muito maior se usar o foco automático e acaba aí usando o manual. Só que tem um detalhe, os pontos de foco aqui dentro, quando você olha, esses você usa manual, você não deixa no automático. Porque se você deixar no automático, pode errar aí o foco, tá? Então a seleção de pontos, você deixa no manual, eu costumo usar sempre o do meio, né, o central, deixo só ele ativo, e, e a focagem, né, é pelo automático, tá bom? Ah, eu falei disso na live passada do Instagram, agora que eu lembrei. Na live de quinta-feira. Ô, Ângelo, as suas lentes são cropadas, cara. Então você tinha uma Nikon crop e agora você pegou a Z6 II. Pois é, né? Aí o ideal é, cara, morrer nas lentes aí mesmo, né? Comprar aí as mais caras mesmo. E não tem jeito, porque a cropada vai dar vinheta, né? Vai dar vinheta. Vai ficar aquelas bordas escuras na câmera. Eu não sei nem se a linha Z aceita. Eu sei que das DSLRs, de uma cropada para uma full frame, se você pegar uma lente crop na Nikon e colocar na full frame, fica aquela vinheta. Ela ativa, né, o fator de corte, tira as bordas, mas aí mata porque fica só o centro da foto. Ou se você não quiser tirar as bordas, ela vai ficar com a vinheta. À medida que você vai fechando a lente, né, ela vai sumindo a vinheta, vai sumindo não, vai ficando mais amena. Mas aí se for para fechar muito, fica escuro, né? Aí, putz, também não é vantagem. Então aí é vantagem mesmo já partir aí para lente da linha Z, né? Ou de repente até pegar uma cinquentinha aí, né? F1.8G para não ficar parado e um adaptador, mas também um adaptador eu nem sei, mas deve ser bem caro, viu? A situação aí, cara, eu acho que é mais complicada, é partir para lente mesmo, né? Eu uso a 50 1.8. O que você acha dela? Você usa a G ou a D? Eu gosto da 50. E da Nikon tem as duas versões, né? Tem a D, que é essa aqui, ó. Ela não tem motor de foco, né? Então ela precisa do motor de foco no corpo. E tem a linha G, que ela tem um motor de foco na lente, né? E ela tem também uma ótica melhor. As duas são boas, tá? Só que a G, cara, a 50 f1.8G foi uma lente que me surpreendeu quando eu migrei para Nikon. Porque eu vim de Canon, né? Eu usei muito tempo Canon. E eu tive, da Canon, tirando a 50 f1.2, eu tive todas. Eu tive a 1.8 versão antiga, baioneta de metal. Depois eu tive a baioneta de plástico. E depois eu tive a 1.4. São lentes boas, né? Mas quando eu peguei a 50 f1.8G da Nikon, eu tomei um susto. Que lente fantástica! Um foco rápido, impressionante, cravado, não erra uma foto, não erra mesmo. E tem uma qualidade absurda em f1.8. Que lente, cara! Eu achei ela melhor do que a 50 f1.4 da Canon. Quando eu testei. Aí depois, passou um tempo, que aí eu não paro com lente, eu vendo, compro, eu acabei vendendo ela. Aí eu senti falta de ter uma 50, fui lá e comprei a f1.8D. A f1.8D, ela é um pouco mais barata e precisa do motor de foco, né? Na câmera. Então ela não funciona, por exemplo, na linha D3000, D3100, 3200 e tal, e nem na linha D5000, que é a 5100 até a 5600, acho. Então, ela tem já uma construção um pouco inferior. Aí, eu já achei que ela perde longe
para 50 f1.8G. Essa aqui é comparável aí a uma Canon, tá? Essa linha nova aí, essa STM, né? Então, consequentemente, ela também é mais barata, né? Mas a 1.G é uma coisa fantástica aí, a 50, tá bom? Lente muito boa. Posso calcular o dobro com o número de cada lente com o obturador, tipo 1855 eu uso o obturador 125, pode. Com 125 você vai garantir aí a estabilidade, tá? Pode até colocar menos aí, tá? 80 vai de boa. Mas 125 já é garantido, não vai tremer aí por balanço, né? A mão da gente, a respiração e tal. Estando em 125 não vai tremer, é garantido. Tá bom? A menos que você, né? Sei lá, tenha tomado uns tragos aí, esteja meio balançado, aí pode ser que sim, mas no geral não tem problema não, tá? Eu sempre uso o mínimo de 125, daí para cima. Só com a lente próxima que eu consigo desfocar. Exatamente. Quanto mais próximo você está do objeto, maior é o desfoque de fundo. Então, por exemplo, a lente do kit, a 1855, você até consegue desfoque, mas, por exemplo, um close de rosto, né? Um meio corpo aqui, peito para cima, né? Você consegue um desfoque, mas se pegar aí corpo inteiro, ou que seja de cintura para cima aí de um adulto, já fica difícil desfocar. Mas compra 50, Magna. É uma lente que, pô, tem um preço legal. E, cara, faz um estrago, viu? Em ensaio aí, nossa, é uma lente... Eu recomendo para todos os meus alunos. É uma lente muito boa. Vale a pena pegar ela. Tá bom? Áureo Tavares, a minha 50 é da Canon. Aí, ó, o Álvaro tem uma da Canon. É boa, não é, Álvaro? Fala aí, escreve aí pra gente. Eu achei que você usava Nikon, Álvaro. A STM é muito boa, né? Ela é bem rápida de foco, ela é precisa, corrigiu um monte de problema que tinha na versão antiga e também já é nítida em f1.8, é muito boa essa lente aí. Eu ouço falar muito bem dela aí pelos alunos, pela galera que tem. Toda essa linha STM da Canon deu um bom upgrade. A Canon atualizou não só a 50 com versão STM, que é o Silent Time Motor, se eu não me engano, né? Motor silencioso. Ela atualizou a 1835 do kit, né? Que vinha na 60D, na 7D. E dizem aí também que ficou maravilhosa, muito rápida, muito precisa, né? Só é escura, né? Mas aí tem que compensar com o uso do flash. Mas diz que ela ficou muito boa, de qualidade e tudo mais. Ela atualizou a 50, né? Que ficou maravilhosa aí, resolveu um monte de problema. E mais alguns outros modelos aí, se eu não me engano, a 55250 também atualizou. Galera tem falado muito bem dessa nova versão. E ficou muito legal, né? Pena que atualizou, mas já estão parando aí de fabricar por causa das mirrorless, né? É uma pena, né? Lente muito boa, sistema muito bom, mas vai ficar aí para trás, né? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, tá? Vão lá no Instagram, pessoal, me sigam lá e fiquem atentos, porque quinta-feira, 8h30, tem live lá também, tá bom? E não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixem seu like aí pra mim, ativem o sininho de notificações, tá bom? E baixem aí o manual, meu e-book Fotografia Descomplicada, que tá o link na descrição, e baixem também o meu pack de presets para Lightroom, tá bom? O Innocence Pack tá aí, é um presente meu para vocês, tá bom? E obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Um forte abraço a todos e fui!